Olá, meu nome é Cíntia Carvalho, sou hipnoterapeuta obstétrica. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre parto domiciliar e parto hospitalar. Quando uma mulher deve optar pelo parto domiciliar? Quais são os critérios que elegem a capacidade dessa mulher parir em casa com tranquilidade? Então, fique aqui comigo hoje que nós vamos conversar sobre esse assunto. Normalmente, as mulheres optam pelo parto domiciliar, querendo fugir das violências ou das intervenções que elas podem sofrer nos ambientes hospitalares. Lembrando que o parto domiciliar, ele precisa ser planejado, é preciso que essa mulher esteja sendo acompanhada por uma equipe especializada, capacitada para essa assistência domiciliar. Mas normalmente as mulheres têm muitas dúvidas, especialmente com relação a qualquer alteração que possa acontecer no ambiente domiciliar e como elas chegariam até o hospital e se chegariam a tempo de receber a assistência adequada numa distócia ou numa emergência obstétrica. Sim, se o parto domiciliar ele é um parto planejado, tudo vai ser elaborado e todos os critérios vão ser levantados para que essa mulher ela se sinta segura no seu ambiente, um ambiente de sua escolha, que normalmente o domicílio, a sua casa, é um ambiente onde essa mulher se sente segura. Então, com certeza, se for um parto domiciliar planejado, ela vai ter acesso a todos esses recursos que irão garantir uma segurança para um parto domiciliar. E quem são esses profissionais? Normalmente a equipe ela deve ser composta por médicos obstetras, obstetrizes ou enfermeiras obstetras e doulas. Né? E ou doulas. A doula necessariamente, ela é, na minha opinião, ela é muito importante. Mas a equipe de parto domiciliar, ela precisa ter pelo menos 3 desses profissionais para que haja uma segurança maior. E quando a mulher for decidir pelo parto domiciliar, é importante que haja atendimento durante o pré-natal, durante a gravidez, para que todos os critérios adequados de uma gravidez, que essa mulher esteja numa gestação de risco habitual, onde a possibilidade de haver alterações durante o trabalho de parto seja menor. Então, muitas mulheres, elas fazem, ou até os profissionais, desencorajam essas mulheres a terem um parto domiciliar por conta dos riscos que o parto domiciliar acarreta. Porém, não é diferente do parto hospitalar. Então, a gente pode dizer que assim como o parto hospitalar, que teoricamente é um ambiente onde essa mulher ela tem mais possibilidade de acesso a recursos, o ambiente domiciliar e hospitalar ele vai ter riscos, assim como em qualquer outro ambiente que ela se encontra. O parto domiciliar, ele é um parto mais humanizado. O que seria esse parto mais humanizado? É que o hospital ele não tem capacidade de dar uma assistência humanizada à mulher? Não, não é isso. É que pelo o parto domiciliar, pela mulher estar num ambiente de sua escolha, onde estarão ao lado dela pessoas que não são estranhas ao seu convívio, o parto domiciliar costuma ser mais acolhedor. Deve ser um parto onde haja menos intervenções, ou seja, é importante que a evolução do trabalho de parto em domicílio, ele tenha um mínimo de intervenções possíveis. Então, os toques eles devem ser o ideal é que ele seja um parto hands-off, onde os toques vaginais eles sejam o mais espaçados possíveis. Essa mulher ela precisa ter uma ausculta cardíaca fetal intermitente e assim como no parto hospitalar. Então, se a equipe ela estiver capacitada para dar essa assistência no parto domiciliar, com certeza não vai ser muito diferente da assistência no parto hospitalar. Aliás, vai ser diferente sim, vai ser muito mais humanizado, muito mais acolhedor, muito mais tranquilo e muito mais suave do que aquele parto no ambiente hospitalar, apesar do acesso à tecnologia, a recursos que muitas vezes não são recursos que ela tenha em casa, mas os próprios estudos revelam
que os riscos a que essas mulheres estão submetidas em ambiente domiciliar e hospitalar, eles não são tão diferentes assim. Precisamos lembrar que as taxas de parto domiciliar no Brasil é baixíssima. Então, e as taxas de partos hospitalares são altas. O que não quer dizer que a morbimortalidade no Brasil, apesar de ter partos mais hospitalares, seja baixa. Então, se a gente for fazer um comparativo, a gente vai perceber que se tem partos hospitalares, a taxa de morbimortalidade deveria ser muito baixa, o que não é verdade. Então, será que de fato o parto hospitalar ele reduz essa morbimortalidade, sendo que essas mulheres no domicílio, elas podem sim ser acompanhadas por uma equipe especializada e com certeza as distócias de parto serão muito menores do que nos ambientes hospitalares. Então eu vou colocar aqui para vocês muitas perguntas que surgem quando as mulheres decidem ou querem optar por um parto domiciliar, lembrando que os profissionais, eles devem se sentir obrigados, digamos assim, eles têm que ter a responsabilidade de informar as mulheres e orientar sobre os riscos e benefícios a que elas estão submetidas quando elas optam por um parto domiciliar, assim como por um parto hospitalar. Então vamos aqui às perguntas mais comuns quando se trata de uma decisão por parto domiciliar. Qual gestante pode ter um parto domiciliar planejado? Basta ser gestantes saudáveis, com pré-natal sem intercorrências, um feto único, posicionado, com mais de 37 semanas e um trabalho de parto iniciado espontaneamente. Até onde vai o parto domiciliar planejado? Vai até onde essa mulher se sentir segura e sem intercorrência ou sem suspeita de possível intercorrência. É necessário que os batimentos cardíacos fetais estejam normais, que a mãe esteja em boas condições e a qualquer sinal de intercorrência, a opção da retaguarda será acionada, ou seja, é necessário garantir um socorro eficiente às distócias. Como saber se está tudo bem? Através do controle periódico dos batimentos cardíacos fetais e dos sinais vitais da mãe, o que ocorre durante todo o trabalho de parto e é necessário acompanhar. É preciso esterilizar a casa ou o quarto para o parto? Não, isso não existe, nem no hospital nem em casa, porque o parto normal ele não é estéril. O que se faz no hospital é a limpeza da sala entre um parto e outro, com materiais de limpeza, mas a única coisa que é esterilizada no hospital é tudo que vai entrar em contato com o parto em si, com as cavidades, os cortes. Em casa é a mesma coisa. O que acontece é que em casa a mulher tem menos contato com vírus e bactérias. Quem é o profissional que atende a esses partos domiciliares? Enfermeiras obstetras, obstetrizes e médicos podem atender esses partos. Doulas também podem e devem estar nesse cenário de parto. Elas podem, inclusive, dar assistência emocional, apoio. As equipes elas são compostas por pelo menos um profissional desses que eu citei, podendo chegar até 3 profissionais, e todos devem estar capacitados para o atendimento de emergências obstétricas e reanimação neonatal. Quais procedimentos podem ser feitos num parto domiciliar planejado? O ideal é que nenhum procedimento seja feito, nem para acelerar, induzir ou usar fórceps. Geralmente, se houver essa necessidade, a mulher deve ser levada ao hospital. Lembrando que a gente precisa ter cuidado com os partos domiciliares desassistidos. Esses são os mais perigosos. E se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa ou ao mínimo sinal de intercorrência, a mulher deve ser encaminhada ao ambiente hospitalar, seja com o parto, a evolução do parto, ou com o bebê. Alguns cuidados são tomados em domicílio pela própria equipe. A equipe vai estar devidamente capacitada e com os instrumentos necessários para prestar assistência imediata à mulher ainda em domicílio e transferi-la imediatamente se houver necessidade. Então eu deixo aqui um apelo, um convite à mudança de olhar para o parto normal como um processo fisiológico e natural, que é necessário que os profissionais eles estejam atentos a esse cuidado. É preciso que a gente tanto tenha consciência de que as mulheres elas têm sim a capacidade de ter partos domiciliares muito bem assistidos por equipes especializadas, assim como
a nossa obrigação como profissionais que ali estamos para prestar cuidados nos hospitais, nas maternidades, a essas mulheres que optaram por ter um parto domiciliar e que por algum motivo não evoluíram adequadamente em domicílio, que a gente tenha a capacidade e o olhar diferenciado para acolher de maneira adequada e muito humana e muito sensível essas mulheres quando elas adentrarem as unidades hospitalares, seja por alterações maternas ou fetais, diante de uma tentativa de ter um parto humanizado e tranquilo no seu domicílio. Então eu deixo aqui o meu apelo, o meu carinho a todas as mulheres que desejam ter um parto domiciliar, porque eu acredito que essa opção seja baseada em tantas evidências que são mostradas mesmo, de que as mulheres, muitas delas, não têm respeito durante a sua evolução do trabalho de parto em ambientes hospitalares, ou que já tiveram uma experiência negativa anterior em hospitais e optam por um parto no seu lar. Então, eu deixo aqui meu carinho e para os profissionais que mudem esse olhar e que acolham essas mulheres e os profissionais que assistem essas mulheres em domicílio. Beijos e até o próximo vídeo.